Olá, jovens! Nesta videoaula vamos estar falando sobre projeções cartográficas. É uma videoaula voltada para o sexto ano, lá no capítulo 8, página 121. Turma, as projeções cartográficas têm como objetivo principal fazer representações do globo terrestre, da totalidade ou de parte dele. E para isso existem várias características, várias informações sobre as projeções que vamos trabalhar nessa aula. Então, é importante você perceber que as projeções, elas permitem representar a superfície esférica da Terra sobre um planisfério, ou seja, sobre um plano, uma folha de papel, uma cartolina, um desenho, uma estampa, ok? Só que quando nós fazemos isso, ocorre um problema. Imagine você representar um objeto que está em 3D, que é o nosso globo. O que é 3D? Nada mais é do que três dimensões. Você vai pegar esse objeto e transformar ele em um objeto 2D, que é o objeto plano sobre uma folha. Esse processo vai promover distorções. Toda e qualquer projeção possui algum tipo de distorção, em maior ou menor grau. É isso que nós vamos estar percebendo. Então, olhem aqui, olhem. A Terra representada por uma esfera, por um cilindro, você vai desenhar ele, vai transformar ele em um plano. Para a gente trabalhar isso de uma forma bem visual, bem prática, imaginem esse exemplo. Uma laranja. Um exemplo que você pode fazer na sua casa, tá? Não é necessário, mas só para você ter uma ideia. Então, sobre essa laranja, você pode desenhar o globo terrestre de uma forma bem simples. Não vai ficar perfeito, não vai ficar certinho, mas dá para ter uma ideia. Cortando essa laranja em gomos, você vai tirar a casca dela e você teria o papel, o mapa. Olha o que ocorre quando a gente abre. Então, vamos pegar essa laranja e vamos abrir ela, que ela é redonda, e transformar ela numa, num elemento plano. Não vai ficar perfeito. Ela vai gerar buracos, brechas, que seriam as áreas das distorções. Vamos observar isso de uma forma melhor quando nós olhamos esse planisfério, o planisfério de Mercator, um dos mais antigos tipos de planisfério, elaborado lá no século XV, século XVI, por Gerhard Mercator, e deixou várias contribuições para a cartografia. Então, quando nós fazemos o mapa, né, você tem as distorções que nós já dissemos. Olha aqui um exemplo bem claro disso. O Brasil, todos sabem, é o quinto maior país do globo, com uma área total de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Tem 8.514.205. Fazendo um arredondamento, 8,5 milhões de quilômetros. Comparando com a área da Groenlândia, que fica lá no norte do globo, a Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca. A Groenlândia tem apenas 2,1 milhões de quilômetros, ou seja, um quarto do tamanho do Brasil. E, no entanto, olha como que ela aparece no planisfério. Não está muito maior? Por que isso? A Groenlândia cresceu, aumentou de tamanho, teve o seu volume ampliado? É claro que não. É um efeito da distorção. Ora, então os mapas estão errados? Não estão errados. É simplesmente um fenômeno que vai ocorrer em qualquer tipo de mapa, em qualquer tipo de planisfério, em maior ou menor situação. Por isso existem várias formas de representar os globos, os planisférios. Aqui, novamente, uma vista simplificada do planisfério de Mercator. As projeções cartográficas, existem várias projeções e nós temos que destacar as principais. Algumas delas, as principais são as projeções conformes, que têm como característica o quê? Elas valorizam o formato das áreas e os ângulos e os desenhos, porém, possuem as suas áreas distorcidas. A projeção que nós vimos, a de Mercator, é uma projeção conforme, que tem as suas áreas distorcidas. Existem outros tipos de projeções que são equivalentes, onde as áreas são idênticas e os ângulos sofrem deformações. Existem ainda as projeções afiláticas, onde tanto as áreas quanto os ângulos apresentam deformações.
ok? Mas as distorções são minimizadas. Aqui você tem uma descrição teórica. Nós vamos mostrar exemplos práticos que ajudam a entender um pouquinho melhor isso. Então, falando das projeções conformes, perceba que ela preserva os ângulos, você tem os paralelos e os meridianos colocados de forma em linhas retas no mapa. Mas você vai ter a distorção do tamanho. A Antártida, por exemplo, parece muito maior do que de fato ela é. A Groenlândia também. Então, quanto maior as latitudes, ou seja, nas áreas mais próximas aos polos, as distorções são bem mais acentuadas. Voltando a reforçar, a projeção de Mercator, lá de 1569, e uma outra projeção bem mais moderna, também uma projeção conforme, mas a projeção de Arno Peters, de 1973, onde ele rompe com algumas ideias de Mercator. A Mercator ele coloca a Europa como centro do planeta. Já Peters rompe com essa ideia. Por que Mercator colocou a Europa como centro do planeta, centro do mapa? É uma visão que é chamada de eurocentrismo. É uma ideia que vocês vão estudar mais à frente, mas eurocentrismo, a Europa era tida como o centro do poder mundial, poder cultural, religioso, militar, econômico e científico da época. Ok, gente? Nas projeções afiláticas, nós podemos perceber uma distorção um pouco menor. Na afilática, tanto a área quanto os ângulos apresentam deformação. Só que a distorção ela é minimizada, ela é menor. Perceba que a Groenlândia, nesse caso, ela está distorcida, porém não é tão intensa quanto era na projeção de Mercator. Ela não parece maior que o Brasil. Pode estar do mesmo tamanho, ainda assim distorcida, lembrando que ela apresenta um quarto do tamanho do Brasil. A projeção de Robbins é uma das mais conhecidas e muito usada para representar os continentes. Continuando, as projeções podem ser elaboradas também sobre uma perspectiva, ou seja, sobre uma forma de olhar, e as mais comuns são as cilíndricas, cônicas e as planas. Vamos analisar cada uma delas. As projeções cilíndricas, nessas projeções se enquadram a de Mercator e a de Peters. Como que ela é feita? É feita como se você projetasse sobre o globo um cilindro, uma folha de papel. Então, imagine um globo, você revestir ele com uma folha de papel e, de uma forma, esse desenho fosse transferido para essa folha. Ao você abrir a folha, você teria a projeção estampada, ok? É claro que aqui é um modelo simplificado de como isso é feito. Ninguém vai conseguir enrolar o globo em um planeta, em uma folha. É apenas uma representação, um estudo. Aqui, mais uma vez, representando, então, a projeção cilíndrica. A outra projeção é a cônica. Nesse caso, o globo é colocado sobre um cone de papel. E quando esse cone é aberto, você tem a representação dos territórios. Ela é mais usada para latitudes médias. Mais uma vez, a projeção cônica. E, por último, a projeção azimutal, também chamada de projeção plana. É uma projeção onde você coloca, hipoteticamente, uma folha, uma lâmina sobre uma parte do globo e o desenho, as áreas são transferidas, são desenhadas sobre essa lâmina. Ela é muito usada para representar os polos terrestres, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Uma exceção, uma representação azimutal muito interessante, muito conhecida, é esta aqui, que tenta representar o globo todo, que foi usada como símbolo da ONU. Todos vocês já devem ter observado essa imagem. Aqui é a bandeira da ONU, significa Organização das Nações Unidas, uma importante instituição de ordem global que foi instituída após a Segunda Guerra Mundial, com uma série de objetivos pacificadores, humanísticos e econômicos, que adotou um mapa com visão azimutal. Ok? Ok, pessoal, vamos propor a resolução do exercício 6 da página 125 como parte da atividade dessa aula. Bom,
Analise este mapa, leia o enunciado e veja aqui, ó, considerando as normas da cartografia, indique se o mapa está corretamente elaborado e apresente uma justificativa para essa resposta. Então, analise esse mapa, você vai dar um pause no vídeo, vai refletir um pouquinho e daqui a pouco vai continuar. Eu vou passar as explicações para você, mas pensa antes, analisa um pouquinho. Ele está diferente, está estranho, né? Então dá o pause aí, analisa e depois a gente continua. Ok? Fez a sua análise? Muito bem, então. Sim, esse mapa, embora diferente, ele está corretamente elaborado, pois apresenta a Rosa dos Ventos com o sul voltado para cima. Olhe lá, o sul, o norte para baixo. Essa escolha, ela pode ser justificada pela intenção do autor de destacar o sul do país ou pela tentativa de mostrar que a Rosa dos Ventos pode ser posicionada de várias maneiras. É óbvio que nós não estamos habituados a observar o mapa dessa forma, certo, gente? Então é uma reflexão diferente. Nós iremos estar trabalhando com vocês em sala de aula no futuro próximo para esclarecer as dúvidas sobre esse conteúdo. Aliás, caso tenham dúvidas, podem postar também, pode mandar nas atividades. Um abraço e até mais.